Existem também outro tipo de categoria aí, que são as síndromes que, não tratadas, elas se tornam progressivas, como foi a síndrome relatada anteriormente. Né? Então, assim, de acordo com uma nutrição específica, pode não acontecer essa progressão desses déficits. Pode passar? Bem, agora entrando então dentro do papel da neuropsicologia, que é principalmente o que eu trabalho, para auxiliar na prática clínica sobre os fenótipos comportamentais. Pode passar? Uma das formas que a neuropsicologia auxilia é na avaliação e na caracterização desse perfil, tanto cognitivo quanto comportamental e também emocional. Por favor. Então, essa avaliação, ela pretende fazer um diagnóstico comportamental e cognitivo, que auxilia também no diagnóstico diferencial de transtornos psiquiátricos, por exemplo, que são associados a determinadas condições. Por exemplo, na síndrome velocardiofacial, muitas das pessoas com velocárdio podem ter esquizofrenia. Então, esse diagnóstico diferencial de neuropsicologia auxilia os médicos na compreensão desse perfil. Além disso, quando o neuropsicólogo ele é apto, né, e tem um conhecimento sobre as síndromes, não só nesse perfil fenotípico, mas sobre tudo que está relacionado às síndromes, pelo menos as mais conhecidas, pode ter o caminho inverso, não um geneticista, um médico encaminhar para um neuropsicólogo, mas fazer o inverso, como muitas vezes aconteceu com a gente. O paciente chega com determinadas demandas, né, que ainda não foram diagnosticadas, não foram compreendidas, e a partir do levantamento desse perfil cognitivo e comportamental relacionado com características físicas que a gente observa, a gente faz um encaminhamento para o geneticista por suspeitar de alguma síndrome. Né? Então, acontece as duas vias. Além disso, a neuropsicologia pode auxiliar, ou a avaliação pode auxiliar no prognóstico, né, na compreensão daquele prognóstico. Como eu falei anteriormente, existe um foco sobre a compreensão da severidade dessas características. Então, quando você tem um perfil, né, você consegue caracterizar o nível e quais são as funções que estão tanto preservadas quanto prejudicadas, você consegue também, de certa forma, prever ou ir acompanhando como pode ser o desenvolvimento dessas características. E também no monitoramento, né, que uma avaliação em determinados períodos, sempre fazer a reavaliação, pode auxiliar também na continuação dessa compreensão desse prognóstico. Existem várias características que são um grande foco, né, sobre tanto para mandar para o diagnóstico neuropsicológico quanto no monitoramento, na compreensão desse prognóstico, que são as dificuldades de aprendizagem, né, que muitas síndromes são associadas às dificuldades de aprendizagem ou também ao retardo mental. Então existe essa necessidade dessa caracterização, principalmente para a intervenção. De acordo com esse perfil, muitas crianças não conseguem aprender dentro do ensino regular, né? Então, dentro dessa forma típica de ensino. Então, muitas precisam de um acompanhamento específico para conseguir aprender o que é ensinado na escola, né? O que se pretende dentro da turma. Além disso, a identificação desse fenótipo auxilia a família a reconhecer as características que estão associadas àquela síndrome específica, né? Muitas características são decorrentes daquela disfunção genética, né? Então auxilia a família a compreender, e a partir dessa compreensão do porquê meu filho é assim, né, ajuda então a manejar essas situações. Pode passar, por favor? Então, já falei tanto da intervenção, dessa necessidade de intervenção nesses aspectos. A neuropsicologia também auxilia, né, no programa dessas intervenções. Pode passar, por favor? Por exemplo, na reabilitação. Então, a gente tem um perfil, né, dessas dificuldades, do que tem um maior potencial, e a partir disso, a gente constrói um programa de intervenção
em que a gente considera a demanda do paciente. Por exemplo, muitos casos que a gente atendeu lá no nosso ambulatório, não consegue compreender nota, o valor de dinheiro, né? Então isso é uma demanda da família, né? É uma demanda do paciente. Então a gente monta um programa que é baseado em evidências científicas, né? Então a gente monta esse programa para tentar intervir. E junto a isso, a gente coloca componentes psicoterapêuticos, né? Principalmente em adolescentes, em crianças mais velhas, então a gente acrescenta esse componente psicoterapêutico. Então a gente trabalha não só essa disfunção cognitiva, mas também coloca, por exemplo, essas questões emocionais relacionadas em cada caso. Pode passar, por favor? Existem também outros treinamentos que são treinamentos específicos, né? Como, por exemplo, o treinamento de habilidades sociais. Por exemplo, na síndrome de Williams, existe uma hipersociabilidade. Então, muitas vezes, crianças, principalmente as mais novinhas, é sempre uma frase recorrente nas crianças com Williams, que você é meu amigão, né? Então, assim, você nunca viu uma menina, você é meu amigão. Então, assim, eles têm essa hipersociabilidade e isso, em determinado nível, torna-se um problema. Por quê? Pode ver uma pessoa que nunca é uma pessoa nova, né, tá na rua e alguém chama e pode levar, né, assim, então sequestrar. Então isso em determinadas questões torna um problema. Então o treinamento de habilidades sociais com o paciente vai ensinar a pessoa a lidar com essas relações interpessoais, né, com a relação com os colegas, com os professores, com as pessoas que não conhecem, na tentativa de treinar determinadas habilidades para auxiliar nisso, como também adquirir outras habilidades com a tentativa de preservar o sujeito, principalmente sobre essas questões. Pode passar. E existe também o treinamento de pais, que da mesma forma como a gente trabalha com o paciente, a gente trabalha com a família para ensinar também os pais algumas técnicas para auxiliar no desenvolvimento dessas habilidades que são necessárias para um bom desenvolvimento, uma boa adaptação da pessoa dentro do ambiente interpessoal. E também então desenvolver essas características que são importantes, né? Assim como eu falei no treinamento de habilidades sociais, então aí a gente ensina o pai a ser um coterapeuta para auxiliar o filho. E é uma terapia breve, né? Então, assim, e existe um grande resultado, principalmente quanto à criança, né? Então, assim, é muito importante o treinamento de pais. Pode passar, por favor? Pode passar? Bem, esses aqui são os dois ambulatórios que são ligados ao nosso laboratório de pesquisa, né? Nosso laboratório de pesquisa é o laboratório de desenvolvimento. E existe então esse ambulatório neurocular, que é onde a gente faz a avaliação e quando necessário, intervenção de pessoas com paralisia cerebral, principalmente crianças e adolescentes. E esse é o ambulatório número, que é nosso ambulatório de dificuldades de aprendizagem da matemática e síndromes genéticas. Então, quem quiser conhecer o nosso trabalho, a gente faz tudo isso que eu falei do papel da neuropsicologia, a gente faz nos nossos ambulatórios. Né? Então, quem quiser fazer essa avaliação ou então indicar, ou quiser conhecer o nosso trabalho, esse é o telefone lá do laboratório e esse é meu e-mail, tá? E quem quiser curtir nossa página no Facebook, é só digitar lá no Facebook Laboratório de Neuropsicologia do Desenvolvimento e pode acompanhar tudo que a gente programa durante o semestre, né? E também eu trabalho especificamente com a síndrome de Turner, então quem conhece ou tem síndrome de Turner e quer fazer essa avaliação com a gente oferece todo esse trabalho, é gratuito e ele é multidisciplinar. Né? Então a gente tem a orientação da professora Raquel Carvalho, né, como geneticista, o doutor Vitor Haas, neurologista, tem um grupo de neuropsicólogos e também os estudantes de psicologia que estão se preparando para tornar neuropsicólogo. Né? Então, a nossa principal tentativa é tanto capacitar os futuros profissionais, né, para a área de neuropsicologia, como também desenvolver esses programas de intervenção que são síndromes ou que levem
avaliação, toda essa questão genética também. Então, assim, há um lema, vamos dizer assim, do nosso ambulatório, que são os aspectos biopsicossociais. Então, genética do paciente, junto também com as questões ambientais, trabalha tudo isso como uma coisa só, tá? Então, quem quiser entrar em contato, tá aí o meu e-mail e o telefone.